Nessa aula 28, eu queria falar sobre a cadeia do biogás, né, que é um assunto que foi passado aí nos vídeos anteriores, né, no vídeo que eu falei tanto sobre o uso do gás natural e também na geração de energia por meio da queima de resíduos sólidos urbanos, né, queima do lixo. Então, assim, eu peguei algumas informações básicas, assim, na internet mesmo, para mostrar para vocês, né, para quem não faz a mínima ideia do que seja isso, né? Do que seja o biogás. Mas o que eu posso comentar com vocês, né? É um gás com uma composição mais ou menos próxima ao do gás natural, né? O gás natural é um combustível não renovável que pode ser extraído de jazidas ou apenas que contém apenas gás natural conjugado ao petróleo. No caso, biogás é proveniente da decomposição de matéria orgânica, tá? É matéria orgânica residual e a sua composição varia dependendo da tecnologia do biodigestor e da matéria-prima, tá? Então ele varia, só que o gás predominante, né, do biogás é que nem o do gás natural, que é o gás metano, CH4, um gás combustível, tá bom? Então, assim, é bem rápido, tá, gente? O intuito aqui não é entrar em detalhes nisso aí, tá? Por exemplo, tanto no curso de engenharia de energia quanto no curso de engenharia agrícola, tem disciplinas que falam sobre isso com mais detalhes, sobre as tecnologias de biodigestores, processos, etc, tá? Então, assim, só para iniciação, né? O biogás é um gás que tem como principais componentes, né, o metano e o dióxido de carbono. O metano é um gás combustível, né? Aqui, não sei se estão conseguindo ver, né? A quantidade varia de 50% a 70%, ao passo que o dióxido de carbono entre 30% e 40%. Tá? Existem processos de purificação de biogás que permitem extrair as impurezas, o que inclui extrair o dióxido de carbono para ter aí um biometano, né? Que é um gás assim, que é um biogás tratado, né? Com uma composição aí de mais de 90% de gás metano, algo mais próximo ao gás natural tratado e injetado nos gasodutos, né? Esse aí você já falei agora, aí é uma das primeiras aplicações, né? Embora mais comum seja para queima em motores para geração de energia elétrica ou queimar algo queimador, né? Fogão, por exemplo, né? Como fonte de calor para cocção de alimentos, por exemplo. Tem outros componentes também, como nitrogênio, que é o gás inerte, que também tem na atmosfera, hidrogênio, que é um gás combustível, oxigênio, gás sulfídrico. Por quê? Porque os resíduos, os dejetos têm um pouco de enxofre, né? E aí gera uma reação química durante aí a decomposição da matéria orgânica, né? Que ela se volatiliza em forma desse gás, né? Gás sulfídrico e um pouco de vapor de água. Aí isso vai depender, como falei, vai depender muito da matéria-prima, tá? A biodigestão é uma reação lenta, tá? Geralmente é usada para matérias orgânicas em estado líquido, tá? Como dejetos, assim, urina e fezes de animais, esgoto, né? Fala esgoto é urina e fezes de humanos, né? Resto de comida, tá? Tudo que tem assim um alto teor de água, né? Que você não consiga nem imaginar que esses resíduos passem por um outro processo, né? Ninguém vai imaginar, por exemplo, esgoto gerar energia, converter em uma fonte de energia por meio da combustão, né? Não faz sentido. Então aqui, basicamente, eu não, como falei, né? Não vou entrar em detalhes aqui porque existem disciplinas mais específicas para tal, né? Mas como falei, é um processo lento, tá? Quando falo lento é questão de dias, tá? Mais de uma semana, se for o caso, e aí passa por os processos, mas basicamente é o seguinte: todo resíduo, né, ela tem as suas moléculas maiores e para gerar biogás, essas moléculas maiores devem ser quebradas em moléculas menores. Por exemplo, gorduras, né, que são triglicerídeos, ácidos graxos que tem aí em matérias residuais, elas são quebradas, tá, para formar moléculas menores, tá? Por exemplo, açúcares de cadeia longa, como amidos, elas são quebradas em açúcares de cadeias menores, como, por exemplo, glicose e frutose. Proteínas são quebradas em aminoácidos, né, e depois em aminas, e assim por diante.
tá? E aí tem aqui, né, só para efeito de curiosidade, né, primeira fase é a hidrólise, que é a quebra das moléculas devido à presença de água. Aí formam-se ácidos, ácidos orgânicos, depois aí forma ácido acético, né, que é a cetogênese, depois metanogênese, que já é a formação do gás metano. Vocês podem ver, né, quebra de moléculas menores e moléculas menores, depois forma aí dessas moléculas menores outras substâncias. Tá? A biodigestão ideal é que ela consiga separar muito bem essas fases, tá? Mas nem sempre é assim. Às vezes gera-se biogás por meio de um biodigestor só atuando esses quatro processos. Só que aí, no caso, o ideal é gerar biogás por meio de um processo em batelada, isto é, tem lá um biodigestor, enche ele, completa, deixa ele biodigerir, e aí, mas aí, como é um processo demorado, né, vamos supor, horas depois, aí tem que ter um outro biodigestor para completar com aquele resíduo novo. Tá? Isto é, não misturar resíduo velho com resíduo novo, tá bom? E às vezes é necessário, por exemplo, construir biodigestores em escadinhas, né? Então dá para fazer aí biodigestores aí em mais de uma fase. Mas o que importa? Os produtos, gera-se biogás, né, para queimar, gera-se um dejeto em estado sólido, né, com alto teor de água, né, que pode ser usado para adubação, e forma-se uma água tratada, também chamada de água de reuso, água cinza, que pode ser usada para jardinagem, para lavagem de locais, né, de pocilgas, né, locais para criação de suínos, de gado leiteiro, né, então aquela água que não é para beber, não é água potável, então pode ser usada para fins de limpeza. No tratamento de esgoto, por exemplo, em estações de tratamento de esgoto, né, até poderia aí ter biodigestores, né, só que devido ao grande volume, né, de esgoto, necessitaria de vários biodigestores enormes. Mas aí compensação poderia gerar uma grande quantidade de biogás, né? E para isso aí geraria muita energia. Mas, por exemplo, em uma grande cidade, se prima, né, pela uma instalação mais enxuta, isto é, prima-se pelo tratamento de esgoto mais rápido. Tá? Então, o esgoto alcança a estação, ela é tratada rapidamente para ser jogada, para ser inserida no corpo d'água, mar, rio, lago, que seja, né? E mesma coisa, não é uma água potável, é uma água que pode ser usada aí para lavagem de ruas, por exemplo, ou em processos industriais onde tem aí diminuição de temperatura, né, arrefecimento, enfim, tá? Então, assim, aqui, né, só de curiosidade, estou mostrando para vocês aí que existem os vários processos, tá, de conversão, né, do biogás. E uma coisa muito importante é que um potencial enorme, tá? O potencial de produção de biogás, ele, só para ter uma ideia, né, ele, assim, no balanço energético nacional, ele não está incluído. Então, se tivesse uma campanha maior aí de estímulo, né, à produção de biogás, né, até entraria aí como novo item no Balanço Energético Nacional. Aquele documento, né, que eu mostrei para vocês vários vídeos atrás. Aqui é mais uma curiosidade, né? Quanto de dejetos que cada animal gera, né? Ah, por exemplo, bovino, 10 quilos de dejetos por dia, suíno, 2,5, né, um equino, 10, assim por diante. E isso é um dos referenciais, um dos valores necessários para que no final das contas tenha-se uma ideia de quanto de biogás é gerado por cada animal por dia, e aí multiplica, né, pelo número de animais, dá para ter uma noção de quanto um sítio, uma fazenda, uma empresa gera, né, de biogás, e a partir daí dimensionar aí o gasômetro, que é o tanque onde ele vai ser armazenado, e o motor, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, um bovino, ele gera 270 é, 270 metros cúbicos de biogás, por exemplo, por tonelada de dejetos, tá? Então, 270 metros cúbicos por tonelada de dejetos. É coisa pra caramba, por quê? Porque os componentes do biogás, eles são bem mais leves até mesmo que o ar, tá? Então, isso tem expande, né? Tem uma densidade muito menor que o próprio dejeto.
E aqui a composição do gás metano. Vamos lá. E aqui, por exemplo, né, fazendo os devidos cálculos, tal, né? Enfim, né? Aqui a quantidade de capacidade de geração, tal, de 1 metro cúbico de biogás, tá, já falei. E aqui, relação de consumo de biogás em equipamentos, aí, o lampião, 0,14 metros cúbicos de biogás por hora. Vamos colocar aqui, vai, um fogão, 0,34 metros cúbicos por dia por pessoa, né? E assim por diante, né? Uma incubadora, 0,05 metros cúbicos por hora por 100 litros de capacidade, né? Então tem aí um chuveiro, 0,8 metros cúbicos de biogás consumidos um banho de 15 minutos. Então, dá para fazer o cálculo do biogás gerado por animal e a partir daí, né, dá para ter uma ideia a partir daquele volume, o que pode fazer com ele. Se for um volume pequeno, aplicação aí para o fogão, por exemplo, o aquecimento, calefação e uma criação de aves, né, que aves em geral, como galinhas, né, tem galos, galinhas, tem pintinhos, são muito vulneráveis ao frio, ao calor também, tá? Aqui são alguns trabalhos, né? Vou mostrar aqui, né? Um dos trabalhos usados só para mostrar alguns dados, né? Que mais? Então, vocês viram aí, o biogás dá para ser usado para geração elétrica, geração de calor, e fogão, cocção de alimentos, iluminação, e assim vai. Como falei, existem vários tipos de biodigestores, né, de diversos tamanhos, e a diferença entre eles se dá pela forma construtiva, pela velocidade também da biodigestão, né? Os biodigestores mais modernos permitem aí uma biodigestão mais rápida, tá? Aí tá. Bom, já mostrei algo parecido. E aí também tem alguns exemplos, tá? Por exemplo, como eu falei nos vídeos anteriores, né, que tem uma estação de tratamento de esgoto em Dourados, a Guaxinim, que tem um queimador de biogás, porque ele é gerado biogás, né, dentro das suas tubulações, já dentro da estação de tratamento de esgoto, né, normal. Só que pro tamanho deles, né, não compensa colocar uma turbina, o motor para gerar energia elétrica e vender para a rede. O volume é pequeno. Agora, por exemplo, né, na Grande São Paulo, tem uma estação de tratamento chamada Estação de Tratamento de Esgoto Barueri, que recebe esgoto de uma região aí que vive 3 milhões e meio de habitantes. É uma estação grande por si só. Agora, imagine se instalasse biodigestores para receber tanto esgoto. Mas seria algo gigante, talvez até inviável economicamente. Tá? Então eles primam pela velocidade, pelo processo rápido para tratar o esgoto com qualidade e com rapidez. Então se perde, né, a capacidade, né, de gerar biodigestão, para fins de biodigestão, a não ser que eles fazem lá uma separação, né, do líquido com sólido e leva o sólido para biodigestão. Aqui, por exemplo, projeto biodigestor para tratamento de dejetos, tá? Enfim, isso aqui, se não me engano, é na Alemanha, tá? Lá, não sei se é esse aí, mas tem lá o que é o maior biodigestor do mundo, que recebe vários dejetos, né? A vantagem da biodigestão no Brasil, né, que ela é muito vulnerável à temperatura. Então, por exemplo, biodigestão em uma temperatura ambiente a 0 graus já não funciona, lá fica totalmente parada, tá? Naturalmente, né? Porque os micro-organismos, né? Porque isso é uma reação bioquímica, então os micro-organismos eles não atuam de uma temperatura muito baixa, tá? Outra coisa também, tem biodigestores, esse aqui talvez pelo mesmo motivo, tem um chamado canadense ou marinha, né? Que é o principal de criações de suínos no Brasil, que ele é bem extenso, é uma lona. E qual é a vantagem de ser extenso? Esse aqui, ó. É porque ele tem uma grande área superficial, né? Um grande contato direto com a atmosfera. Aí tem um grande problema, né? Se for um ambiente muito frio, né? Então a tendência é a biodigestão ser desacelerada. Mas em compensação, em dias muito quentes, o produto aqui, o dejeto, né? Ela aquece, né? Então a biodigestão ela acelera. Então ele é muito vulnerável à temperatura ambiente.
Mas em compensação é algo bem relativamente barato, tá? Pelo grande volume que tem. Então, primeiro, os dejetos ele vem para essas lonas fechadas, né? E depois os dejetos vêm aqui já para é um pós já para ser para ter é um tratamento posterior para depois ser conduzidos aí, né, para sua venda ou seu uso lá para na agricultura, enfim, tá? Aqui tem uma tubulação, né, tubulação amarela, que é típica de gases com gás natural e biogás. Tá? E depois ele é conduzido aí a algum recinto de ter um motor. Então, primeiramente, a construção de biodigestores é algo essencial, tá, para que evite que os dejetos vão para a natureza, vão para os rios. E aí também tem a questão da eliminação, né, do gás metano para a atmosfera, o que é proibido também. Tá? Bom, então isso aqui é uma notícia, tá? Bacana, online. E uma coisa muito importante, né? Que eu falei, que o potencial é enorme. De onde onde tem o maior potencial de geração de biogás? Dejetos suínos, não necessariamente nessa ordem. Ah, dejetos suínos, tratamento de esgoto e vinhaça da fermentação, da produção do etanol. Que, por exemplo, no Brasil foi produzido em 2019 algo em torno de 35, 36 milhões de metros cúbicos, tá, de etanol. E há uma proporção de, vamos colocar de 1 para 10, né, sendo bem conservador, 1 para 10, isto é, 1 litro de etanol para 10 litros de vinhaça. Então, possivelmente foram produzidos em torno de 350 a 360 milhões de metros cúbicos, 350 a 360 bilhões de litros de vinhaça. Tá? Então, 350, 360 mil metros cúbicos de vinhaça. E esse material, né, atualmente, ele é conduzido para fertirrigação. Tá? Isto é, naqueles componentes lá do caldo de cana, com exceção do açúcar, eles são jogados, né, são usados para fertirrigação no solo. Mas nada impede de biodigerir primeiro, né? E as moléculas carbônicas, né, os ácidos carbônicos, os açúcares restantes, né, que estão na vinhaça, né, pode ser quebrados para depois virar metano. Desculpa, para virar biogás, que tem principalmente gás metano em sua composição, tá? E o uso da fertigação, né, jogar, né, a vinhaça no solo é algo que tem que tomar muito cuidado, que a longo prazo ela pode causar aumento da salinidade do solo, pode prejudicar o desempenho, né, da agricultura, né, em safras posteriores. Inclusive se, por exemplo, deixar de plantar cana para plantar outra coisa. Tá? Aqui outro exemplo de um biodigestor, tá? Aí já se pode imaginar aí um prédio grande, né, tratamento de efluentes, pode ser esgoto, mas também pode ser algum efluente industrial, tá bom? Para quem estiver interessado, né, mas como falei, né, que tem disciplinas que falam isso com mais detalhes, aí tem lá os tipos de biodigestores, né, o que eu falei agora da biodigestor canadense ou marinha, que é mais comum em fazendas, mas tem uns menores, é chamado indiano e também o chinês. O indiano, ele tem uma cúpula que ela sobe à medida que vai acumulando gás, tá? E o chinês não, o chinês é uma estrutura totalmente fixa, mas ambos eles podem ser feitos enterrados, faz o buraco e constrói os biodigestores. O fato de estar no solo, no subsolo, ela tem a vantagem de não sofrer influência da atmosfera. E tem dias muito frios, o solo está mais quente, então continua gerando biogás, tá? Mas tem um monte de notícia aqui, né? Um monte de informações interessantes falando sobre este assunto. Bom, é como falei para vocês, o potencial é enorme, né? Quando fala potencial, pode ser até, sei lá, 10 a 15% da matriz energética nacional. É uma coisa absurda, tá? Só que aí tem a questão dos altos custos de instalação, né? Um alto custo de manutenção também. Aqui outro exemplo, né? Biodigestor canadense, mas menorzinho, tá? Que depois de biodigerir vem para esses tanques aqui de dejetos, né? Para depois usar para adubo, né? Aqui, ó, estudo comprova eficiência econômica de biogás na pecuária de leite. Resultado, economia na compra de energia, economia de energia, tem algumas fazendas no oeste do Paraná que até vendem energia elétrica, e economia também de fertilizantes sintéticos, né?
adubos nitrogenados, porque tem nitrogênio também nesse adubo natural. Tá? E economia de água também, né? Se for pensar em água de reuso para lavagem de criação de animais, pré-edifício para voltar à criação de animais. Esse aqui é o exemplo de um biodigestor que é feito com galão de água, tá? Que ao biodigerir pode encher, por exemplo, uma câmara de, sei lá, de carro, de caminhão, né? De pneu, tá bom? Aí todas aquelas fases, né? Hidrólise, acidogênese, metanogênese, enfim, acontece tudo aqui nesse galão. E é bom pintar de preto, né? Para colocar o ar livre para aquecer bem, né, e acelerar a biodigestão. Tá bom? Aqui, ó. Esse exemplo aqui. E é isso, é uma coisa bem que qualquer um pode fazer, tá? O que mais? Biodigestor portátil, produção, uso de biogás a partir de resíduos domésticos, tá? É um trabalho, acho que é de ensino médio, né? Dessa feira Febrace que tem todo ano na USP. E aqui, né? Se não me engano, um trabalho feito na Bahia, que eu já vi esse vídeo. O que que é? Produz o biogás, aí pega um compressor de geladeira, comprime ele e injeta ele num bujãozinho de gás. Desses aí de carrinho de pipoca, por exemplo, tá? Enfim, tá? Só confirmar aqui, eu acho que é do Instituto Federal da Bahia, eu acho, tá? Eu já tinha visto esse trabalho antes, não aparece aqui, tá? Ele recebeu até prêmio. Aqui, ó. Biodigestor portátil, produção e uso de biogás a partir de resíduos domésticos. É aquela história, né? Substituir o botijão no gás de cozinha, tá? Ou como alternativa. Bom, o que mais que tem, né? Tem vários trabalhos aí, né? Um assunto que é bem estudado. Por exemplo, esse aqui. Produção de biogás a partir de resíduos orgânicos usando biodigestor anaeróbico. O que que acontece? O primeiro processo, primeira fase da biodigestão é um processo aeróbico, devido aí à presença do oxigênio antes de colocar os dejetos. Aí os micro-organismos dessa primeira fase, elas consomem todo o oxigênio, aí o que vira aí a biodigestão aeróbia vira anaeróbia, tá? Que aí começa aí a biodigestão, né, com o ambiente ausente de oxigênio, tá bom? Aqui o exemplo, né, visto em corte de um dos biodigestores. Aqui que vocês estão vendo, ele é enterrado, alimenta-se de um lado, recebe o biofertilizante do outro. Tá? Esse aqui é o chinês. Aí tem uma válvula, uma saída de gás por cima, né? E o anterior que passou batido é o indiano, em que tem uma cúpula móvel, tá? Que acumula o gás. Já o chinês não. O chinês ele tem um gasômetro em separado, né? Um tanque de gás naturais separado. Tá? O marinho, o canadense, aquele, né, que é uma lona, ele ocupa uma grande área, só que a profundidade é baixa. É muito bom, por exemplo, esse da marinha, o canadense, em locais quentes, de temperatura alta. Ao passo que, como falei, o indiano e o chinês, eles são enterrados muito bom para locais mais frios. E aí existem outros biodigestores mais modernos, com agitadores, tá? Com uma infraestrutura tal para acelerar a biodigestão, tá bom? Aí vocês encontram aí, para 1 litro de biogás, ele tem tanta energia como, por exemplo, 800 ml de etanol, 600 ml de gasolina e assim por diante, né? Meio litro de gás de cozinha, tá? Então, é uma comparação muito comum. O que mais aqui que desse trabalho eu posso mostrar? Vou dar prioridade mais assim a figuras, tá? Não vou entrar muito em detalhes da configuração dos processos, né? E fica aí, mas para quem estiver interessado, procurar disciplinas, né? Cursos, isso aí. Mas algumas coisas que eu posso adiantar. Lá no Paraná, por exemplo, existe um projeto que capta, né, o biogás, né, faz o devido tratamento. Né? Quando falo em fazer o devido tratamento, é retirar a umidade, é retirar gás sulfídrico, aquele que causa o cheiro de ovo podre,
E lá em algumas fazendas, lá do interior do Paraná, oeste do Paraná, região de Cascavel, por ali, o que que eles fizeram? Eles instalaram um pequeno gasoduto, um gasoduto de pequenas dimensões, né, em comparação aos gasodutos aí de gás natural. Eles pegam o gás de diversas fazendas e levam para uma central termoelétrica de grande porte. Porque se fosse queimar em cada fazenda, em muitos casos a viabilidade econômica ela demora para chegar, tá? Porque gasta-se muito mais adquirindo vários motores pequenos do que um motor grande, tá? Então eles investiram no pequeno gasoduto, pegando gás de diversas fazendas e levando esse gás para uma pequena termoelétrica. Gera-se energia elétrica e vende para a rede. Ou também pode fazer dessa forma, como falei, né, que tenha um motor menor, pega lá o próprio biogás para gerar energia para ele mesmo, ou para alimentar o banco de baterias, enfim, é o que chama de geração distribuída, né, que eu falei tanto no vídeo anterior daí, né, só que no vídeo anterior eu falei só de geração fotovoltaica praticamente, tá? Aqui, ó, o pré-sal caipira, a energia que vem dos porcos, tá? Então, o oeste do Paraná é uma região assim que lidera essa solução, né? E boa parte das tecnologias elas foram desenvolvidas com o apoio da Cibiogás, que é uma empresa dentro da usina de Itaipu, que faz aí, presta consultoria, cursos, desenvolvimento de projetos nessa área aí. Tá? Então, como falei, né, é um potencial enorme, né, visto que o Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, é o maior produtor de carne bovina e uma das maiores do mundo em aves e suínos. Tá? Então, com o passar do tempo, né, vão se desenvolvendo soluções mais modernas, né, e já estão se falando até mesmo em, como é que se fala? Injeção, né, do biogás, biogás tratado, que é o biometano, em rede de gasoduto. Parece que tem uma cidade em Presidente Prudente, uma usina sucroenergética que já faz isso. Tá? Assinou-se o contrato, né, junto com a concessionária do gasoduto e pronto. Bom, aqui outro, ó. Biodigestor é a destinação perfeita para seus resíduos orgânicos. Tá? Então, tem aqui todo um histórico, né, toda uma motivação, né? Produz aí. Aqui vocês estão vendo, sistema de dessulfurização. Só de curiosidade, pode ser aí, inclusive, um tubo de PVC cheio de esponja de aço. Tá? Que ela absorve, o aço ela absorve o gás sulfídrico. Aí também tem outras soluções, aí tanque com cal para tirar umidade, para tirar enxofre, talvez para tirar até mesmo CO2. Tá? Gasômetro, compressor, botijão. É que nem aquela foto lá que eu mostrei para vocês aí de um evento de feira de ciências, né? E que mais? O custo de manutenção é alto, tá? Porque tem lá o motor é equipamento mecânico, né? Gera-se bastante ruído, paradas frequentes para manutenção, paradas frequentes programadas. Então, uma manutenção muito mais cara que, por exemplo, células fotovoltaicas. Então, por isso também que é uma tecnologia que está crescendo muito menos do que a geração fotovoltaica. Aí também tem a questão do tratamento do gás, né? Então lá tem os leitos os filtros que devem ser trocados com frequência, tá? E às vezes, né, você pega um motor adaptado, não um motor pronto para isso, tá? Porque a cadeia do biogás no Brasil ainda não está bem desenvolvida, está começando. Então, às vezes, pega o motor a diesel e faz adaptação, né? E como toda adaptação, a eficiência é mais baixa, o grau de degradação dos componentes é mais rápido e assim por diante. Mas, basicamente, né, uma pequena termoelétrica é assim, ó, o motor tem lá aqui do lado esquerdo é um gerador elétrico, aqui no meio o motor, né? Que é captação de ar, né? Então, toda a captação, que nem um veículo, tem lá filtro de ar. E é isso, tá? Que mais? Uh, um potencial, né, produtor de biogás são os laticínios, tá? Porque, por exemplo, para produzir queijo, muito soro de leite é descartado. Tudo bem que uma parte dele é usado para alimentação animal, mas muito do material é descartado. Tá? Então, dá para gerar bastante biogás.
Aqui, uma cooperativa de Cascavel economiza 1 milhão, deve ser 1 milhão, sei lá, por ano, com o uso de biodigestor. O sistema de biodigestor foi instalado na unidade de produção de leitões da cooperativa. Tá? Frigoríficos também, abatedouros. Também gera muitos resíduos que podem ser biodigeridos. Bom? Então é isso. Aqui fala, né, do projeto, 4 motores MWM com capacidade para 400 kVA de energia, né? O que não é pouca coisa. Tá? E o retorno do investimento deu apenas cerca de 15 meses, né? Que é pouquíssimo, né? Então o negócio deu muito certo. Tá? Então, além da questão ambiental, também a questão econômica, né? E quanto maior, né, a geração de dejetos, maior a necessidade de uma solução de grande porte. Tá? Vamos lá. Acho que o vídeo ainda está meio curto. E sobre biogás é mais ou menos isso. Ao contrário da geração de biogás e sua queima, ao contrário da sua geração do biogás, né, que é uma tecnologia que está crescendo no Brasil, existe aí viabilidade econômica, né? Nos vídeos anteriores aí, né, eu falei sobre o uso dos resíduos sólidos urbanos para geração de energia, né? Então, no vídeo anterior, se não me engano, o vídeo 27, lá na descrição no YouTube, tem lá os links que fala sobre vídeos de 4, 5 minutos, não foi feitos por mim, eu peguei na internet, de produção de biogás, tá? E também produção de geração, né, de biogás de aterro sanitário, tá? Só que gás de aterro sanitário, ele tem até um processo a mais de tratamento, né? Porque o gás de aterro ele tem uma composição um pouco diferente do gás de decomposição de dejetos, tá? Porque o aterro sanitário recebe todo quanto é lixo, desde matéria orgânica, papel, plásticos, enfim, né? Então há uma geração, né, de substâncias que não são geradas na biodigestão de urina e fezes, né, de dejetos de animais. Isto é, a produção de biogás, desculpa, o biogás, a composição do biogás dos dejetos é algo mais simples, é mais homogêneo, ao passo que o gás de aterro ele é bem mais complexo, tem muito mais componentes, pode vir até metais pesados, enfim. Tem até uma substância chamada siloxano também, né, que até onde eu sei não tem no, nos dejetos de animais, mas no esgoto de humanos tem. Que aí é questão de dieta, né, questão de alimentação, né, usa-se também a questão dos medicamentos que nós usamos, né, que acaba contribuindo para aparecimento de alguns componentes aí no esgoto, né? Então é o seguinte, depois vocês vão ver, né, que no Brasil tem alguns aterros sanitários, em geral os maiores do Brasil, como os que tem no Rio e São Paulo, ela gera o biogás para queima. Por exemplo, tem um aterro sanitário, acho que é Gramacho, acho que é o nome da região lá na Baixada Fluminense, que ela fechou, ela deixou de receber os dejetos, mas vai produzir gás aí por uns 30 anos e parece que o gás está indo tudo para uma refinaria que fica a alguns quilômetros de distância, que é de Duque de Caxias, cidade de Duque de Caxias, né? Uma das maiores refinarias da Petrobras no Brasil, tá bom? Então, além da vantagem ambiental, né, da instalação de aterros sanitários, tem essa questão aí da geração controlada de biogás, né, que pode ser queimada numa termoelétrica no próprio local ou comercializada, tá bom? E no caso da queima do lixo, do resíduo sólido urbano, né, também tem um vídeo, exemplo de uma pequena termoelétrica no Japão, né, que gera energia elétrica, gera até calor, né, para o centro comunitário, né, que é um clube com piscina térmica, etc. E no caso do lixo, resíduo sólido urbano, depende, claro, do lixo, mas vamos colocar em média 1 a 2%, né, do lixo vira cinzas. Então, ao queimar uma tonelada de lixo, gera em torno de 20 quilos de cinzas. Aí, como falei nos vídeos anteriores, que dá para misturar o cimento, ao concreto, ao asfalto, até mesmo para adubação, né, e assim por diante. Tá? A grande vantagem de queimar lixo, as cinzas são matérias muito mais seguras, matérias inertes em comparação ao lixo propriamente dito, né? Não tem agentes patógenos, diminui o volume, isto é, não, só vai existir aterro sanitário para materiais tóxicos, perigosos, radioativos, enfim, não para lixo urbano e não para resíduos sólidos urbanos.
E também diminui até, dependendo do caso, diminui também o custo do deslocamento, né? Porque você pode instalar usinas de queima de lixo em locais mais próximos do que os aterros sanitários. E isto é, diminui os custos, né? A queima do lixo, para gerar, pensando apenas em geração de energia, né, é um investimento caríssimo. Gera uma energia elétrica bem mais cara que os demais tecnologias de geração de energia elétrica. Mas pensando aí, né, no apelo ambiental, né, nas vantagens ambientais, econômicas, sociais por trás, né, então estas usinas, né, elas não vendem apenas eletricidade, elas vendem é, essas soluções aí, uma venda indireta, digamos, né, sem ter aí o valor monetário, sem ter o dinheiro nas suas mãos, tá? Espero que tenha entendido o que eu quis dizer. Só que atualmente é uma tecnologia no Brasil ainda é muito cara e é mais usada em países onde a densidade demográfica é muito alta, tá? Como Japão, Holanda, Hong Kong, Coreia do Sul, né? Embora Hong Kong não seja país, né? Mas acho que vocês entenderam. Né? Singapura, tem Mônaco também, uma pequena usina que queima lixo dentro do território de Mônaco, que é um dos menores países do mundo. E o curioso, né? Que eu até falei, né? Mas eu vou falar de novo. A tecnologia em si, né? Ela, ao queimar o lixo, ela gera calor que alimenta um ciclo de água, né? Que a água vira vapor, que alimenta uma turbina e depois esse vapor deve ser condensado para facilitar seu bombeamento e retornar ao processo, tá? É um ciclo fechado de água que nem é a mesma coisa na queima de biomassa, né? Por exemplo, bagagem de cana, queima de carvão mineral é o mesmo processo, só que as plantas ao queimar o carvão mineral, esse ciclo aí é muito maior, né? O volume de água, a geração de vapor, a potência da turbina são muito maiores, tá? Por exemplo, na queima de lixo, inclusive resíduos industriais, né? Fala assim, plantas de 20 megawatts, dezenas de megawatts, ao passo que na queima do carvão, né, já se fala até em plantas de mais de 1 giga, de mil megawatts de potência, instalações muito maiores. Não compensa instalar uma usina grande, né? Porque aí fica o custo logístico, o custo do transporte do resíduo fica muito grande, mesmo pensando numa cidade como São Paulo. Ah, tá? E o que mais? É tanta coisa para falar. Ah, e outra, ao queimar o lixo, né, é necessário, sugerir, é bem recomendado, né, que queime gás natural junto, né, processo de co-combustão. Por quê? Lixo é qualquer coisa que a gente joga fora. Então, pode uma hora queimar um grande lote de isopor, outro um grande lote de papel, outro grande lote de um pouco de tudo. Então, a temperatura da chama é alterada, varia. Então, pelo menos, tu pode ter uma injeção de gás para complementar, caso necessário, né, para ter aqui um fornecimento de calor para o ciclo de água mais estável possível, tá? Para gerar energia elétrica de uma forma mais estável possível. Tá? Aí, mesma coisa, o potencial para geração elétrica usando resíduo, inclusive no Brasil, é enorme. Então, vocês podem imaginar o quanto de energia a mais que o Brasil poderia gerar, até mesmo entrar na tabela lá das principais matrizes energéticas brasileiras. Tá? Em publicações estrangeiras, né, o gás de aterro sanitário ele é separado do gás de dejetos, tá? De outros, né? Então, aparece trabalhos em inglês lá, biogas, biogás, né, de dejetos, esgoto, por exemplo, e resíduos orgânicos industriais, e landfill gas, né, que é gás de aterro sanitário, como se fossem dois gases totalmente diferentes. Mas na literatura brasileira trata biogás e biogás de aterro. É só uma curiosidade. Bom, e nos processos, né, para queima, transporte, há um pouquinho de vazamento de biometano, dá, mas isso é considerado normal, né, em projetos, né, isso é levado em consideração, né, uma porcentagem, sei lá, 10%, 20%, enfim, que é algo que já é mais difícil de controlar. Uma coisa é projetar e estimar, né, o biogás gerado, né, por dejetos, que é algo muito mais fácil, né, conta o número de animais, a quanto de biogás é gerado por cada animal, né, no caso, em geral, né, varia, assim, tem uma variação, né, se for comparar as idades, né, por exemplo, o animal mais novo gera menos biogás que o animal mais velho, né, mas uma fazenda sempre tem um controle disso aí, né, animais mais novos, animais mais velhos. Agora, estimar a geração, o volume de biogás gerado no biogás de aterro é bem mais complicado.
tá? Porque, como falei, né, resíduos dos mais diversos. Tem um monte, eu falo assim, composições das mais diversas. Até mesmo há uma variação da composição com o passar do tempo, né? Por exemplo, até a década de 60 tinha pouco papel e pouco plástico. Agora tem mais, né? Mas como falei também, né, uma necessidade também, né, de programas de reciclagem, fazer a triagem, retirar vidro, metais antes, né, de fazer alguma coisa, né? Ou até colocar no aterro sanitário, ou pensando principalmente em queima, né? Porque você não vai levar vidro e metal para queimar. Não faz sentido. Bom, e para terminar, né, as temperaturas ideais, no vídeo que eu mostrei para vocês, né? Desculpa, no vídeo que eu coloquei lá na descrição, que é o vídeo feito lá pela Globo News, eu acho, fala assim em queima de lixo urbano a uma temperatura de 1.800 graus, né? Até tem um vídeo anterior que eu acho que eu acabei falando 1.300, 1.400, mas o mais importante não é a temperatura, e sim o fato de ter que a necessidade de queimar o lixo a uma temperatura bem alta para gerar gases mais inertes possível, gases para não gerar substâncias tóxicas, cancerígenas, para gerar basicamente N2, CO2, tá? São gases, como falei, inertes, né? Que não causam problemas assim à saúde diretamente. Por exemplo, você queimar na tua casa plástico, a combustão vai estar a 300, 400 graus, vamos supor, vai gerar dioxinas e furanos, que são cancerígenos. Tá? É isso que eu quero chegar. Então, gera-se uma temperatura muito alta também por questão ambiental. Tudo bem que vai acabar gerando mais NOx, que é um gás tóxico também, mas existe processo de purificação, né, de conversão do NOx em N2. Como aqui tem caminhões, né? Até uns vídeos anteriores eu falei aí de redutor catalítico seletivo, por exemplo. Por exemplo, ao queimar gás natural, carvão mineral, como a queima em altas temperaturas, também precisa de uma tecnologia similar, um redutor catalítico, tá? Usando ureia também, líquido à base de ureia, tá? Para não gerar NOx na atmosfera, por quê? Quer dizer, não conduzir NOx na atmosfera, por quê? Ao conduzir NOx na atmosfera, com a radiação solar vira ozônio, e aí pode causar problemas à saúde. Não apenas na cidade onde tem muitos veículos, mas em uma cidade vizinha que não tem nada a ver com isso. Tá por causa dos ventos. Tá? Então é isso. E sempre quando fala, né, em tecnologias ambientalmente aceitas, né, com queima de biogás, lixo, né, sempre é necessário, né, fazer uma análise dos gases, às vezes colocar lá filtros, né, para retirar, para evitar a eliminação de material particulado, aquele que pode até a longo prazo causar câncer de pulmão, como se a pessoa estivesse fumando cigarro, ou também inalando, né, gás de carvoaria, né, todo dia. E, bom, tá? Que mais? E se tiver metais pesados também, né, algum processo para eliminá-los. Mas no caso o caso do lixo pode até ter. Por que que eu estou falando isso? Porque ao queimar o lixo, né, você pode colocar, por exemplo, vamos supor que alguém jogue fora, né, e acaba queimando chapa de raio-x. Raio-x tem nitrato de prata. Olha só que problema. Ah, acaba jogando, por exemplo, bateria de carro. Tem chumbo. Bateria de celular. Níquel, cádmio, lítio. Jogando eletrônico, às vezes tem ouro, tem prata. Silício até vai, mas é ouro, prata. Então imagina, um monte de uma mistureba de metais aí. E com alta temperatura pode até ir para a atmosfera. Complicado, né? Então, por isso a necessidade de fazer a triagem antes, separação adequada dos materiais, para que vá material assim, não tão complexo assim, né? Aqueles materiais que não tem como reciclar. Porque no exemplo que eu dei, né, das chapas de raio-x, até chapa de raio-x dá para ser reciclado perfeitamente. Bom, falei demais. Vou parar por aqui. Aí o próximo vídeo é falando sobre outros assuntos.